Cauã Basile, um jogador de 13 anos com um talento inacreditável e que já vale milhões. Colocou Neymar pai e NR Sports para comer em sua mão. Assim como o Atlético Paranaense e um grupo de empresários que decidiram investir milhões nesse cara. Mas seu pai, Andrezinho Ferreira, fez uma jogada que poucos teriam coragem de fazer. Quebrou o contrato com Neymar pai. Trouxe uma empresa ligada ao banco BMG a pagar 5,5 milhões de multa, negociou com o Atlético Paranaense como se fosse ir para o clube e no último minuto voltou para o Santos, sem assinar com ninguém, com o filho 100% livre. Cauã Basile, aos 13 anos, é comparado com Neymar e tem um contrato com a Nike desde os 8 anos de idade. E o pai, Andrezinho, o homem que tá jogando xadrez enquanto todo o Brasil tá jogando damas. E hoje você vai descobrir tudo o que tá envolvendo o Cauã Basile. Os contratos absurdos que ele já assinou, os empresários que ele fez comer em sua mão, os times que estão interessados nele e principalmente a jogada de mestre. De um pai que deixou o Neymar pai, um dos maiores empresários dos últimos tempos no futebol, no chinelo. Flertou com o Atlético Paranaense e blindou o filho no Santos, sem assinar com ninguém. Fica aí porque essa história é de cinema. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like, pode ser? Cauã Basile é um garoto de 13 anos e como todo menino gosta de se divertir. Só que esse cara se diverte de uma forma diferente, com a bola no pé e humilhando os adversários. Desde o começo já percebemos que não se tratava de um garoto qualquer. Ele se tornou o atleta mais jovem do mundo a assinar com a Nike. Com apenas 8 anos de idade, a Nike bateu em sua porta e ofereceu um contrato astronômico. Recentemente, Cauã conquistou o MIC Football Punta Cana, atuando no Sub-16, e ganhou a Alcance Cup no Sub-14, com um gol decisivo na final. Ele está jogando atualmente no Sub-17, tendo 13 anos. Com destaque nas categorias de base desde o Sub-11, ele é considerado o novo Neymar por muitos. E tem um detalhe, Cauã tem ligação familiar direta com o Santos. Seu irmão mais velho, Lucas Ian, de 20 anos, possui contrato com o clube até 2029. A família é santista. Ele é verdadeiramente menino da vila. E a comparação, chamando ele de novo Neymar, não demorou a vir à tona. Cauã assinou no meio de 2025 um contrato de direitos de imagem, algo similar a Neymar antes de se profissionalizar. O Santos tem direito a 50% das receitas publicitárias que o jovem faz. E para quebrar esse contrato, 2 milhões de multa. Então, um garoto de 13 anos, contratado pela Nike aos 8, comparado com Neymar, contrato de imagem igual ao de Neymar, multa de 2 milhões. E aí é onde começa o circo. No começo do sucesso repentino, Cauã Basile tinha 11 anos em 2023 e foi nessa época que ele assinou o contrato com a NR Sports, empresa comandada por Neymar pai. Neymar pai gerenciando um garoto de 11 anos. Faz sentido, né? Pra família, tudo bem. Um empresário de grande porte tomando conta da carreira do filho não parece ser nada mal. Aliás, Neymar pai faz um trabalho de excelência na carreira de Neymar Júnior. Poderia também gerenciar a carreira do próximo raio da vila. Além do contrato com a NR Sports, Cauã também trabalhava com o empresário Bruno Martins, que já gerenciava a carreira do jovem atacante desde antes da assinatura do contrato, e passou a ser sócio de Neymar pai após a assinatura. Então Cauã tinha 2 empresários, Bruno Martins e Neymar pai. Tudo certo, tudo planejado. Até que em dezembro de 2025, o pai de Cauã, Andrezinho Ferreira, decidiu romper o contrato com a NR Sports. Andrezinho não falou. Procurado pelo UOL, Andrezinho não quis se pronunciar sobre o assunto. Manteve em silêncio total, mas a decisão foi tomada. E tinha um preço. 5,5 milhões de multa rescisória para a NR Sports. E quem pagou? Um fundo ligado a Ricardo Guimarães, o dono do banco BMG. Esses caras estavam de olho na possibilidade de talvez gerenciar a carreira de Cauã Basile. Porque você imagina, quem não quer estar ligado ou gerenciar a carreira do próximo Neymar? E então veio esse fundo e bancou 5,5 milhões para tirar um garoto de 13 anos das mãos de Neymar pai. E o Neymar, procurado, respondeu e confirmou ao UOL que não representa mais o jogador. O choque foi grande. Mas a jogada fica mais linda ainda quando olhamos de um panorama maior. Agora em janeiro de 2026, Cauã Basile e seu pai Andrezinho foram visitar o CT do Caju, local de treinamento do Atlético Paranaense. Eles se encantaram com a estrutura e ficaram animados com o projeto apresentado pelo Atlético. A negociação era liderada pelo presidente Mário Celso Petralha, em parceria com o BMG. BMG e mais Atlético Paranaense tinham uma aliança, um plano para atrair esse jogador para suas dependências.
o Atlético não deixou de oferecer um contrato de formação para o atleta, com um salário próximo da realidade de um jogador em transição para o profissional. O atleta se dispôs a pagar 2 milhões de multa para o Santos para levar Cauã para Curitiba. 2 milhões, um projeto estruturado, um CT de ponta, um salário alto para um garoto de 13 anos. Andrezinho deu toda a expectativa de que eles fechariam com o Atlético. Nas redes sociais, alguns chamaram essa família de mercenários. Disseram que, na verdade, eles só estavam de olho no dinheiro, quando na verdade não. Cauã Basile talvez estivesse realmente procurando o melhor para sua carreira. Até porque, se compararmos o CT do Atlético Paranaense com o CT do Santos, é a mesma coisa que eu dissesse para você: para de andar com essa bicicleta e toma aqui minha Ferrari. Talvez os resultados do Atlético Paranaense não estejam condizendo com a realidade do CT. O time tem uma estrutura para desbancar qualquer clube europeu. O CT do Caju tem estrutura fantástica, que deveria estar revelando os maiores craques do Brasil. Por enquanto, ainda está só na ideia, mas com certeza com essa estrutura e uma organização futebolística, o Atlético Paranaense vai colher muitos frutos logo logo. E alguns veículos estavam divulgando que o destino do Cauã Basile seria na verdade o Atlético Mineiro, mas o UOL apurou as informações antes de todo mundo e dizia que o garoto já tinha as negociações avançadas com o Atlético Paranaense e o acordo deveria ser fechado nos próximos dias. Andrezinho jogou a peteca pra cima e saiu de baixo. O Santos ia perder o garoto, todo mundo achava que era fato consumado. Mas aí, Andrezinho fez uma jogada de mestre que estava por debaixo dos panos e ninguém acreditou que ia acontecer. No dia 5 de janeiro de 2026, numa segunda-feira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se reuniu com os pais do atleta na noite. Marcelo Teixeira fez uma reunião de emergência e conseguiu, entre aspas, convencer a manter o filho nas categorias de base do Santos. Estava tudo revertido. O contrato de formação assinado em 5 de janeiro de 2026 garantia a presença de Cauã Basile no clube até completar 16 anos, quando o clube poderá firmar vínculo profissional e ter para toda a sua carreira uma porcentagem do valor de negociação. O acordo também inclui exploração de imagem e estabilidade da família e para o jogador. A base do Santos é alicerçada sobre confiança, trabalho e família. Hoje, oficializamos o contrato de formação de Cauã Basile ao lado de seus pais, disse Marcelo Teixeira em seu Instagram. Na verdade, esse presidente do Santos adora fazer um circo, enquanto o Andrezinho já estava com o jogo de xadrez armado. Depois da notícia, Cauã fica no Santos até 2028. Mas e o BMG? E o Atlético? E o acordo praticamente fechado, as fotos que vazaram do garoto dentro do CT do Caju com Petralha? Andrezinho não assinou com ninguém. Fez o fundo pagar 5,5 milhões em dinheiro para a NR Sports pela rescisão. Negociou com o Atlético e na última hora se manteve no Santos. Porque o Santos é o verdadeiro celeiro de craques e é uma vitrine para o mundo. Só que agora, Andrezinho tem o controle da carreira de seu filho. Sem compromisso com o empresário, sem compromisso com o BMG e nem com o Atlético Paranaense. Sem nada. É genial. Bom, se você não entendeu ainda, o passo 1 foi romper com o Neymar pai. Andrezinho não queria gastar 5,5 milhões de seu bolso. Por quê? Essa é a segunda mudança na gestão do atacante. Ele teria seu terceiro empresário antes mesmo de completar 15 anos. Andrezinho percebeu, troca de empresário todo ano não é saudável. Deixa que eu mesmo vou cuidar da carreira do meu filho. Só que para isso ele precisaria aceitar alguém que pagasse 5,5 milhões de multa. E então esse fundo, ligado a Ricardo Guimarães, dono do BMG, pagou a multa à NR Sports, mas não assinou a gestão de carreira com esses caras. Então, ele usou o Atlético como alavanca para negociar com o Santos. No caso, Cauã Basile estava trocando de time, então teria que trocar de empresário, porque Neymar pai está meio que mandando no Santos, então seria o momento ideal. Mas essa foi uma expectativa criada dentro da cabeça dos caras. Andrezinho nunca firmou contrato com ninguém. E vendo a iminência do acordo sendo realizado, o Santos correu e negociou com a família do jogador. O Santos correu com medo de perder. E aí melhorou a proposta, deu estabilidade e garantiu um contrato até 2028. Voltar para o Santos sem compromisso com ninguém seria o último passo. Cauã segue vinculado com o Santos, com um contrato válido até março de 2028. Mas seu novo empresário? Talvez nunca seja definido, porque eu creio que seja Andrezinho que vai cuidar da carreira do seu filho. O pai de Cauã Basile jogou xadrez e deu checkmate. Saiu de Neymar pai, que poderia controlar demais sua carreira. Usou o BMG para pagar multa sem se comprometer. Negociou com o Atlético para pressionar o Santos e voltou para o Santos com condições melhores. Esse cara é um mestre. Agora o que resta ao pai Andrezinho é realmente cuidar da carreira do garoto. Desacelerar o circo, apagar o incêndio, manter o garoto no Santos longe das pressões externas e somente deixar ele focar no futebol.
Cauã tem só 13 anos. O cara já teve 3 empresários, várias propostas da Europa. A estratégia do pai até aqui foi concluída com sucesso. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa. Andrezinho Ferreira fez uma jogada que poucos pais teriam coragem de fazer. E Cauã Basile continua no Santos por enquanto, porque tem muitos clubes da Europa rodeando esse garoto igual o urubu na carniça. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Isso aí foi loucura ou genialidade? Ou é só um pai tentando proteger o filho do circo do futebol? É isso que eu quero saber aqui nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Se não gostou não tem problema. Aquele abraço e tchau!